Bom, pessoal, retomando aqui, rapidamente agora, só para a gente continuar o nosso raciocínio. Então, o que nós... Tá bem aqui o som, né, pessoal? Tá todo mundo escutando bem? Só retomando aqui o raciocínio, a gente estava vendo o final da Guerra Fria, tem uma hegemonia dos Estados Unidos que é realmente importante no sentido de as cadeias globais eram controladas pelas potências ocidentais, Estados Unidos, Europa e Japão. Elas controlavam as cadeias globais universais, ou seja, eu não tinha empresa chinesa concorrendo com a empresa americana, não existia. Isso começa a acontecer a partir de 2008. Isso é um marco importantíssimo, 2008, porque a partir de 2008 toda essa estrutura, né, da hegemonia das potências ocidentais, elas começam a declinar um pouco. Então aqui também começa um pouco a ascensão, né, da China, da Índia e de outros países emergentes começam a crescer também a partir da crise de 2008. Né? Então isso é importante para a gente começar a entender que começam a surgir sistemas antissistêmicos. Tá bem? E essa aqui, observem bem, ó. Isso aqui é a Rota da Seda, como a gente viu. E observem aqui a visão mackinderiana, né? Expansão aqui para a Europa, chegando aqui até Roterdã, estão vendo aqui? Toda a questão da África, né? Ásia. Observe que aqui é totalmente aquela expansão do Mackinder, né? E os Estados Unidos perceberam 2013, essa ascensão da China, e eles resolveram conter a China, esse avanço chinês. E o presidente Obama, sentindo um pouco essa perda das cadeias globais, o presidente Obama, na estratégia dele, ele cria os dois maiores arquétipos, pessoal, de arranjo multilateral do mundo. Era a Aliança Transatlântica e a Aliança Transpacífica. Então, a estratégia do presidente Obama cria aqui a Aliança Transatlântica e a Aliança Transpacífica para conter a China. A China estava fora dessas alianças. Alianças de livre comércio, né? E com o propósito de conter a China ali, como a gente viu, no coração da Terra. Mas o que aconteceu com essas alianças? Eram regras de livre mercado. E com as regras de livre mercado, o que aconteceu? A ascensão da China, né? Porque a China foi criando os próprios núcleos, né? A China fez uma estratégia que a gente deveria pensar seriamente aqui. Eles copiaram a nossa Zona Franca de Manaus, eles vieram aqui estudar a nossa Zona Franca de Manaus e criaram 14 zonas lá, que eles chamam de Zona Econômica, né, exclusiva, 14 ZEs. E nessas 14 ZEs, tudo livre ali, mercado livre, era total, só que era uma joint venture. Metade era de quem investia e a outra metade era da China. E aí, com isso, eles começaram a fazer os núcleos dele, né? Núcleo da indústria automobilística, em geral. Eles começaram a criar indústrias. E que, com o tempo, começaram a se fortalecer e passaram a competir com as empresas americanas, japonesas e principalmente alemãs, né? E aí, o que aconteceu? É importante que a gente entenda isso bem rapidamente. A gente percebe que aquelas alianças que foram concebidas para conter a China, na verdade, o que estava fazendo? Estava fortalecendo ainda mais as empresas chinesas. E aí vem o presidente Trump, né? Que a gente já conhece bem. O que o presidente Trump faz? Volta para aquele American First. Ele diz, não quero saber dessa aliança, ele joga fora essas alianças, diz, isso não está dando resultado, e eu vou fazer guerra comercial. Eu vou fazer protecionismo e isolacionismo. Então ele diz, não quero saber da Europa, não quero saber... Não foi isso que o presidente Trump fez? Eu consigo entender por quê. É porque essas alianças não estavam... O presidente Obama não estava dando conta da expansão chinesa, né? Isso é muito importante.
Aí ele cria o América em primeiro lugar, que é o retorno àquele momento lá da Europa, em que ele ficava isolado, né, fazia guerra comercial, protecionismo, né? Isso aconteceu, pessoal, aqui, ó, se a gente olhar o Trump, ó, observe a China aqui, né? Ó, a China em 1980. A influência comercial chinesa, né? Agora olha a China aqui em 2018, ó. Expansão maquinderiana mesmo. Olha aqui a ilha mundial, praticamente dominada em comércio, né? Até o insular crescente, ó. E aí foi quando veio o presidente Trump e diz, ó, perdemos o controle das cadeias globais. Isso é muito importante na geopolítica. Ele percebe que ele perdeu o controle daquelas cadeias globais. Aquelas cadeias globais já não são mais... A gente viu isso, foi fertilizante, né? Com a Rússia. Vimos isso, os respiradores. Lembra disso? Os equipamentos da pandemia. Totalmente controladas pela China. Né? E aí vem a guerra comercial dos Estados Unidos. Bom, e aí com isso, eu vou adiantar aqui, pessoal. Observe rapidamente como o nome da estratégia já projeta todo o sistema. É impressionante isso. Como é coisa tão concatenada, né? Que o nome já projeta. Me permitam aqui, ó. A estratégia do presidente Clinton, engajamento e enlargimento, ou seja, era globalização, era o início da globalização, ó, engajamento e ampliação. Globalização, conquistar os novos mercados. O próprio nome está dizendo, né? Aí vem o presidente Bush, ataque às Torres Gêmeas, aliás, 11 de setembro, né? Há 23 anos, né? Exatamente no dia de hoje. Então, o ataque de 11 de setembro, e aí a estratégia do presidente Bush, ou é meu amigo ou é meu inimigo. Não sei se lembram disso, ou é meu amigo ou meu inimigo, guerra ao terror. Olha o nome da estratégia, ó. Defendendo a nação contra seus inimigos, ou é meu amigo ou é meu inimigo. Veja que o nome da estratégia já projeta toda a linha estratégica do país. Aí vem o presidente Obama com aquelas alianças. O que aquelas alianças queriam? Conter a China. Vejam o nome da estratégia. Resgatar a liderança mundial. Que é o que Obama queria fazer, né? Resgatar a liderança mundial. É o nome da estratégia. Né? E vem o presidente Trump e diz, América em primeiro lugar, vou voltar ao isolacionismo. Então, o próprio nome da estratégia já projeta toda a linha, né, estratégica do país. É impressionante. E aí nós ficamos aguardando a estratégia do presidente Biden, né? Bom, qual vai ser o nome da estratégia do presidente Biden? Não, é verdade. Se o nome projeta, né, engagement and enlargement, ou é meu amigo ou é meu inimigo, resgatar a liderança mundial, América em primeiro lugar, tudo casando com a linha estratégica, né? Então ficamos aguardando o presidente Biden, né? Eu fiquei ansioso mesmo para estudar mesmo, né? Aí, pessoal, tá aqui, ó. Não tem nome. A estratégia está sem nome. Sério, pessoal, não é? Está sem nome. Talvez esteja buscando, né, um caminho estratégico. A estratégia não tem nome, né? Ela é só estratégia National Security Strategy. Todas elas têm um nome. Engagement, enlargement, pá. Todas têm um nome. Se pegar lá no Google, você vai ver que ela tem um nome. E essa não vê o nome, vê só o National Security Strategy, né? Bom, mas eu vou aqui rapidamente passar para os 4 cenários, muito rapidamente mesmo. São 4 grandes cenários que a gente pode montar, né? Mais hegemonia americana, mais hegemonia chinesa, menos hegemonia. Rapidamente, né, pessoal? Mais hegemonia americana, menos chinesa, vai ser o cenário de que os Estados Unidos voltam a ter a liderança mundial, né? Ele passa a controlar as cadeias globais. Acho difícil voltar para esse cenário, né? Mas é um cenário possível, né? O outro cenário é a volta à Guerra Fria, ó. Cadeias divididas. Cadeia ocidental e a cadeia oriental, como era na Guerra Fria. O outro cenário, mais hegemonia, talvez seja o pior dos mundos, é a cadeias globais controladas pelas empresas chinesas, né? As empresas revisionistas, né? E o que nos interessa aqui, né, pessoal, é a transição, é a multipolar, né? Vários polos de poder, né? Índia, Brasil, né? Vários polos de poder fazendo uma multipolaridade, talvez fosse o ideal, né? Bom, com isso a gente pode pensar no Brasil, né? E eu queria começar com esse primeiro ponto que eu acho que eu reputo muito importante nesse artigo aí. Quem se interessar em ler, basta clicar ali no site, bem interessante, que é a grande estratégia do Brasil. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar, uma plateia tão importante, né, e tão representativa aqui da sociedade brasileira,
com esse primeiro ponto da geopolítica brasileira. É o imperativo categórico da geopolítica brasileira. E o imperativo categórico da geopolítica brasileira, senhoras e senhores, é estar entre as 5 maiores potências do globo. Isso tem que estar no DNA de todo brasileiro que entende o jogo estratégico. O Brasil tem todos os recursos para ser a 5ª potência mundial. Ele tem que ser a 5ª potência militar, tecnológica, econômica. Ah, mas isso é coisa de ufanismo, isso é coisa de militar retrógrado, isso é coisa de... Vem logo o argumento, né? O argumento de... Não é não, vou mostrar aqui para as senhoras, para os senhores. Aqui, ó. Observe se a gente pega território, população. Estão vendo aqui? PIB. O Brasil vai estar entre as 5 potências do planeta. Isso não é ufanismo, pessoal. Isso não é ufanismo. Isso é uma realidade exequível. Né? Observe. Olha, veja as previsões. As previsões sempre, ó. O Brasil sempre aqui, ó. Sempre aqui, ó. Sempre entre os 5 primeiros, ó. Então, e mais importante do que isso, ó, se a gente pega a teoria do poder perceptivo de Ray Klein, ele matematizou a geopolítica. Como é que eu meço o poder geopolítico de um país? Ele matematizou. Criou uma fórmula matemática para calcular o poder. Claro que tem muita deficiência epistêmica, né? Se matematizar a geopolítica é meio complicado, mas pelo menos te dá uma noção boa, e é um parâmetro que até hoje é reconhecido cientificamente, a teoria do poder perceptivo de Ray Klein. Ele fez uma fórmula matemática, né? Massa, território, estão vendo? Ó? Agora, qual o grande problema nosso? Ó? Vontade de executar a estratégia. Ora, se a vontade de executar a estratégia é zero e é zero o teu poder perceptivo. Não adianta eu ter território, recurso. Se eu não tenho W, que é a grande estratégia, eu não tenho poder nacional. Veja a importância do que nós estamos falando aqui cientificamente, né? O Wzinho é que está, se não é zero, é muito próximo dele, né? E não adianta eu ter o território, não adianta eu ter a população, não adianta eu ter o recurso, se eu não tenho a vontade. Se eu não tenho a vontade. Agora a gente avança e a gente vê, observe aqui, ó, o próprio Ray Klein, na década de 70, olha o que ele falava aqui, ó. China e o Brasil serão as nações emergentes, atrás só dos Estados Unidos e da União Soviética. Aqui era o próprio autor da teoria. Estão vendo aqui, ó? Só o que aconteceu? A China foi lá, né? A China já é a 2ª potência e o Brasil. O Brasil continua um país subdesenvolvido do sul global. E a pergunta é essa: por que ocorreu? Por que a China virou a potência que é e o Brasil continua um país subdesenvolvido do sul global? Né? Esse é o grande... E aí a resposta, mais uma vez, está exatamente na grande estratégia. Exatamente na grande estratégia. Nós temos que ter a grande estratégia. E nós temos que ter a grande estratégia, consenso de Washington, né? Seguimos o consenso de Washington, que é aquelas regras que teve lá na década de 80. Aí, com o resultado disso, né? O próprio autor do consenso de Washington, o consenso de Washington foi feito aonde, hein, pessoal? Brasília? O consenso de Washington foi feito aonde? Né? O consenso de Washington. Aí, seguimos o consenso de Washington. Ok, nada contra. Mas qual foi o resultado? O resultado foi total desconstrução dos nossos núcleos de estratégia. Total desconstrução da indústria naval, das empresas de telecomunicações, não é isso? Foi um monte de empresas que o Brasil tinha competitividade e foi embora. Diferente da China, que não tinha nenhuma e foi criando as dele. A gente foi destruindo as nossas e ele foi criando as dele. Né? Por isso que ele é a 2ª potência e nós somos
né, o país do sul global ainda, né? Bom, mas aí o próprio autor vem e diz, e foi mal, ó, e foi mal, errei. Então, eu quero mostrar com isso como é importante a gente pensar a grande estratégia do país, né? Como é importante a gente estar efetivamente fazendo, todos nós, né? E a escola aqui, graças a Deus, nós estamos tentando fazer isso aqui, o curso superior de defesa, né? Pensando a grande estratégia do Brasil em 4 setores, né? Poder marítimo, poder aeroespacial, energia e agro. Estamos tentando pensar o nosso país de uma forma que a gente consiga, né, pelo menos sinalizar um caminho, ainda que incipiente, mas pelo menos o Brasil possa traçar, né, o seu desenvolvimento. Aí destruímos a indústria naval, pessoal. Vocês sabiam que nós tínhamos a 3ª maior indústria naval do mundo? Isso é muito melancólico, pessoal. Nós somos da Marinha. O navio era feito no Brasil e tripulado por brasileiro. Quase 50% do nosso transporte marítimo era feito por navio feito aqui, tripulado por brasileiro. Veja o que isso gera de renda, desenvolvimento nacional, redução de pobreza. Agora eu não tenho mais navio nenhum, praticamente nenhum. Fico dependente das companhias de navegação internacionais. Vejam, não tive a visão dos núcleos estratégicos, aquela que a gente estava discutindo aqui, né? Da empresa, está na cadeia transnacional e não ser mercado. Claro, o navio era mais barato, da Coreia, do Japão. Ah, vou comprar, é mais barato. Esquece que você vai pagar o preço mais caro lá na frente. Ah, é mais barato. É mais barato. Tem subsídio lá para ele. Aí eu destruo a minha aqui para comprar do coreano, do japonês. Foi acontecendo na década de 80. Tá aí o resultado. Hoje eu estou na dependência, não é isso? Da empresa chinesa que faz o navio, ou da empresa chinesa que tem o navio, provavelmente dito. Então, essa infelizmente foi o que aconteceu, né? Destruímos, pagamos de frete mais de 13 bilhões só de frete, né? E veja, 95% do frete brasileiro é feito no comércio marítimo. Bom, aqui essa imagem aqui também é muito importante. Eu não posso ser um exportador só de commodities, pessoal. Vejam, estão vendo aqui, ó? Um país como o Brasil, ele não pode só ser exportador de commodities, ó. Olha aqui o valor de uma commodity. Quando eu faço o avião, olha como eu agrego valor, poder do Estado. Estão vendo aqui? Olha se eu faço satélite. Aliás, sabiam que a gente estava próximo de fazer o nosso satélite? No regime militar? Toda a tecnologia do INPE já para ir para o satélite brasileiro. Hoje em dia, nem projeto mais de fazer satélite a gente tem. Né? Então, a gente tinha equipamentos de comunicações que perdemos. Então, essa questão é um pouco melancólica, né? Bom, e com isso eu queria trazer aqui como é importante a gente pensar uma grande estratégia, né? E como é que a gente está pensando aqui? Bom, eu quero uma grande estratégia para quê? Por que o Brasil precisa da grande estratégia? Qual é o objetivo dela? Quando a gente compara com as GNSS dos Estados Unidos, aquelas GNSS que a gente viu, Engagement, Enlargement, todas elas, né? Aquelas grandes estratégias são feitas para ter hegemonia militar, para ele manter a hegemonia militar, para ele controlar a economia do mundo, para ele aumentar a democracia no mundo. É deles lá, potência hegemônica. Aí, qual é a visão do Brasil nosso? Qual é o nosso objetivo da nossa grande estratégia? A gente defende essa ideia, ó. Já está no artigo 3º. A grande estratégia brasileira, ela não tem que se preocupar com o objetivo, já está traçado. Gerar o desenvolvimento nacional, reduzir pobreza, desigualdade. É isso. A grande estratégia do Brasil tem que buscar isso, o artigo 3º da Constituição. Toda a sociedade tem que entender isso. Né? Reduzir pobreza, reduzir desigualdade social, fazer a universidade justa e solidária. É isso? É isso. A grande estratégia do país, eu estou falando nacional, não estou falando militar não, tá, pessoal? Não estou falando de defesa não, estou falando da grande estratégia do país, como é dos Estados Unidos, né? Ele tem que buscar a outra coisa que a gente defende é o imperativo categórico. Eu tenho que buscar ficar entre as 5 maiores potências globais, né? Eu tenho tudo para fazer isso. Então, a minha estratégia de longo prazo tem que ser no sentido de o Brasil se posicionar lá entre as 5 maiores potências globais, né? E a terceira premissa, que eu reputo a mais importante, ó,
Vejam aqui, os 4 arquétipos geopolíticos fundantes. Ó. Isso aqui dá até tristeza a gente perceber. Olha, senhores, o Brasil é uma superpotência energética e não sabe disso, ou não sabe explorar isso, mas é uma superpotência energética. Matriz mais limpa do mundo, não é isso? Com toda a sua produção feita com soberania nacional. O Brasil é uma superpotência alimentar, o agronegócio brasileiro, né, disputando o mercado no mundo todo. O Brasil é uma superpotência aquífera e ambiental. Então, cabe à grande estratégia brasileira buscar exatamente esse objetivo, né? Para quê? E como é que ele faz isso? Ele faz isso fazendo isso aqui, pessoal, ampliando os núcleos estratégicos do país. Lembra aquele azulzinho? Embraer, JBS, não é isso? Então, ali tem que botar empresa de navegação, ali tem que botar indústria naval, ali tem que botar o submarino nuclear, aquele azulzinho vai crescendo ali. Eu vou fazer o submarino nuclear no Brasil, não vou comprar. Eu vou fazer o satélite no Brasil, vai ter uma empresa brasileira assim que vai estar fazendo o satélite. Ou um conglomerado de empresa vai estar fazendo o satélite. Eu não vou comprar o satélite. Alcântara, tão importante Alcântara, Alcântara vai virar um grande centro de lançamento de satélite de baixa órbita. Alcântara não tem capacidade de lançar satélite, pessoal. Alcântara está lá, alguém vem, monta o seu equipamento, lança e vai embora. Então, a grande estratégia brasileira não pode se conformar com isso. Tem que transformar. Tá bem, nesse primeiro momento que seja isso. Mas pega o dinheiro e começa a investir. Começa a investir no VLS, começa a investir no veículo lançador de satélite, começa a investir na capacidade da infraestrutura crítica, né? Esse tipo de mágica a gente está precisando, é esse o esforço nosso para trazer a estratégia brasileira, né? Bom, então, e aí para isso, ó, se você não pensa o teu futuro, ó, alguém vai fazer isso para você. Ponto. Se você não planeja o que você quer ser, você não planeja a tua grande estratégia, alguém vai fazer isso para você, tranquilamente. Alguém vai fazer isso para você. Vai definir o teu futuro. Né, o que você vai ser. E aí eu costumo falar assim de uma forma até séria, mas de uma forma muito melancólica. Eu falo isso há muitos anos, né? O nosso país é um bebezão geopolítico, pessoal. É um bebezão geopolítico, infelizmente. É um bebezão geopolítico. Só brinca onde deixam brincar. Só brinca onde deixam brincar. É impressionante. E você, para a área nuclear, você é uma potência nuclear. Não, aí não, é perigoso. Brinca aí não, vem brincar, fica brincando aqui na commodity. É impressionante. A gente não consegue transformar o nosso potencial em poder. Está sempre sendo direcionado, ou está sendo... E a culpa de quem é? De quem faz isso ou é nossa? A culpa é do americano? A culpa é do chinês? A culpa é do francês? A culpa é nossa. Não é do americano, não é do francês, não é do chinês. A culpa é da sociedade brasileira, né? Que não teve a capacidade de fazer esses elementos, né? Bom, então é isso que a gente está defendendo aqui, né? Aumentar os núcleos estratégicos que já existem e ampliar os que não existem. Criar novos núcleos. E aí a gente criou essa estratégia, são 3 tríades, né? Isso é outra discussão importante também, pessoal, e aqui eu só vou falar muito superficialmente, tá? Porque a gente não tem nem tempo, mas eu só quero passar o que a gente pensa em termos de grande estratégia brasileira. Bom, então voltando aqui, né, pessoal? Observem que é a integração sul-americana, fazer o Pacto Amazônico, né? A gente não consegue desenvolver a Amazônia, não deixam, né? Meio ambiente. Agora imaginem bem o que acontece com a nossa Amazônia. Vocês sabiam que o captopril, né? Que é o remédio, é feito com veneno da jararaca. O cara vai lá, pega o veneno, não te dá multa, não te renda, não paga um imposto, não paga, pegou o veneno da jararaca, levou, fez o captopril, mercado de bilhões e bilhões de dólares. E por aí vai, né? Toda a biodiversidade da Amazônia, né? Estou entendendo aqui com falta de visão estratégica? Não, tem que fazer aqui, vamos fazer uma binacional, vamos explorar a biodiversidade da Amazônia. Então, veja como é importante
né? E, geopoliticamente falando, esse arco amazônico, Cone Sul e o Pacto Andino, Mário Travassos já falava isso, pessoal. É a interligação da bacia amazônica com a platina. E é a bioceanidade, é o Pacífico, é o Oceano Atlântico e o Pacífico. Quando você junta esses três conjuntos aqui, ó, você tem a interligação das bacias e você tem a saída, o Atlântico você já tem, né? E o Pacífico. Vejam, né, aumentar a competitividade das empresas, do próprio agronegócio. Vejam, tem tudo para fazer, né? Mas a gente não consegue. A segunda tríade, pessoal, é a tríade, isso aqui é a primeira tríade, estão vendo? Ó? Sai para o Pacífico, né? Aqui pelo Pacto Andino, biodiversidade. A segunda tríade é a tríade atlântica, que é a base da oceano-política brasileira. Reforça essa ideia de superpotência energética e ambiental. E o que é a tríade atlântica? Observe, é a Amazônia Azul, a projeção brasileira para a África Ocidental e a própria Antártica. Vejam, essa é a base da oceano-política brasileira. Tem que pensar na grande estratégia marítima do Brasil com esses três elementos: explorar a Amazônia Azul, projeção para a África e Antártica, e também até o Polo Norte também, né? O próprio Ártico está incluído nisso. E a terceira tríade é a mais complexa, é essa aqui, ó. É o Brasil saber agora, né? Já tô me dirigindo para o final aqui da nossa apresentação, pessoal. É o Brasil entender que esse jogo, aquilo que a gente viu, aqueles 4 cenários, né? O jogo está sendo a reordenação das cadeias globais, né? As potências ocidentais estão retirando as suas empresas da China. As potências ocidentais estão retirando suas empresas da China. E estão levando porque eles chamam de near shore e friendly shore. Friendly shore estão tirando da China e levando para países amigos. Então o Brasil tem todas as condições de partir disso, né? Partir para atrair esses investimentos. Investimentos produtivos, né, pessoal? Não é investimento só virar mercado, só comprar. Não, tem que produzir aqui, gerar desenvolvimento aqui. Não é isso? Criar imposto aqui. Não interessa se é multinacional. Está investindo no país, está investindo aqui na tecnologia, está gerando emprego. Ok, virando o núcleo brasileiro, né? E o nearshore é aquele repatriamento da indústria, está indo lá para os países mais próximos, né? México ali, que os Estados Unidos estão fazendo, estão indo muito para a Índia também, né? E aí eu queria destacar um ponto aqui que sempre é levantado na nossa questão geopolítica, é o papel da Índia. A Índia vai está desempenhando um papel fundamental na geopolítica mundial. A Índia, ela chegou no polo sul da Lua, pessoal. E a gente olha como é que o Brasil estava na frente na década de 80, né? Compara a Índia, era Belíndia, né? Falava Belíndia. Veja o que a Índia é hoje, veja o que o Brasil é hoje. E eu insisto nessa ideia dos núcleos estratégicos. Por que a Índia chegou no polo sul da Lua? Motivo muito simples. A Índia criou todos os seus núcleos estratégicos necessários. A Índia tem o satélite, ela tem a base de lançamento do satélite, né? Ela tem o veículo que lança, ela tem a base, ela tem o satélite, e ela tem o georreferenciamento, ela tem o GPS indiano. Imagina ainda dependendo do GPS americano, de que quer que seja, não chegava no Polo Sul da Sul, apertava o botão ali e não ia dar certo o negócio. Então, daí a preocupação de pensar a grande estratégia a partir dessa ideia de, né, você fazer o núcleo brasileiro, fazer... Não é, pessoal, radicalismo não, é trazer para cá, né, trazer tecnologia, investir, né, ter capacidade de fazer, como nós estamos fazendo o submarino nuclear, estamos ganhando a capacidade de fazer o submarino nuclear. Nós ganhamos capacidade de né, o reator multipropósito. Nós estamos tendo a capacidade científica de fazer isso. Isso é que importa. Né?
daqui, se a gente conseguir concluir o nosso projeto, nós vamos conseguir fazer o submarino nuclear no Brasil. Isso é que importa. Né? A lá abaixo de Itajaí vai fazer o submarino nuclear. Veja a potência que isso vai ser. A importância geopolítica para o país. Né? Ok, já estou encerrando aqui. Então, quando a gente olha aqui, observe, nós temos que pensar nisso aqui, ó, a relação com os Estados Unidos, a relação com a Europa e a relação com a China. Isso aqui tudo, pessoal, para quê? Isso tudo aqui para isso aqui, ó. Aumentar esses núcleos brasileiros, estão vendo? Eu tenho cada vez mais criar as empresas, né, que estão na cadeia transnacional de produção, né? Com isso, o Brasil vai ganhando a sua potência, né? E aí, exatamente, esse aqui é um exemplo bom. Ó. Só queria finalizar com isso aqui. A grande estratégia, o que ela tem que fazer? Ó? Ela tem que fortalecer a Petrobras, criar núcleos de energia. O que a gente está fazendo, pessoal? A gente está comprando a placa da China solar e no Nordeste está uma maravilha. Não está uma maravilha. Estão entendendo o que eu estou falando? Não está uma maravilha. Eu tenho, quer o mercado brasileiro, faz uma joint venture. Nem eles fizeram lá. Metade é tua, metade é uma empresa brasileira para fazer a placa solar. Simples assim, faz um marco regulatório que faça isso. Qual a diferença? Né? E aí, vários setores, né? O projeto nuclear submarino, a indústria naval, recuperar a indústria naval. Vejam, ó, é toda uma cadeia que a gente pode desenvolver, né? Então, com essa imagem aqui, eu queria encerrar, mas dizendo o seguinte, o nosso grande desafio do estrategista, é isso em todas as áreas, pessoal, na área de defesa, na área de energia, no agro, qualquer que seja o setor, a gente tem que pensar a grande estratégia com essa imagem da empresa, da tríplice hélice. Se eu quero pensar na defesa brasileira, eu tenho que pensar no submarino nuclear, eu tenho que pensar na indústria naval brasileira, eu tenho que pensar na cabotagem brasileira. Eu preciso pensar nisso. A cabotagem americana, quem quiser depois coloca no Google, Estados Unidos, o símbolo do liberalismo, né? E do nosso setor marítimo, setor naval. A cabotagem americana, se o navio quiser fazer, se alguém quiser fazer cabotagem nos Estados Unidos, coloque lá Jones Act. Jones Act. Leite, longo tempo. Quer fazer cabotagem nos Estados Unidos? Simples assim. Faz o navio aqui e tripula com o americano. E o comandante é americano nada. Ponto. Pô, os Estados Unidos não é o símbolo. Tu tá entendendo o que eu estou falando? O marco regulatório para fazer o quê? Para fortalecer. Quer pegar esse mercado aqui? Faz o navio aqui, tripula com. Coloca isso aí, coloca isso nos Jones Act. Estados Unidos hoje, 2024. Ele pode fazer, nós não podemos, né? Sair no Brasil, vai ser um terror. Então veja como falta essa sofisticação, né? E queria encerrar, pessoal, dizendo o seguinte: todo esse quadro que a gente está vendo aqui, né, de complexidade toda que a gente está vendo, isso não é do país, isso não é de uma pessoa, isso não é de um órgão, isso é da sociedade, né? A sociedade americana não tem carreira de sucesso, não tem carreira de sucesso se não tiver visão estratégica. Não tem carreira de sucesso. Você não vai ter sucesso na sua carreira, seja ela qual for, se você não tiver visão estratégica. Vou exemplificar. O juiz. O juiz tem que ter visão estratégica. O dia que o juiz americano tomar a decisão beneficiando a empresa chinesa contra a empresa americana, ele perdeu a carreira dele. Ele perdeu a carreira dele jurídica. O dia que o jornalista escreveu a notícia, né, beneficiando uma empresa, companhia, ele perdeu a carreira, que no outro dia veio um jornalista criticando. Ele perdeu a carreira dele também. Mesma coisa o Ministério Público. Aqui parece que é o inverso, né? Aqui parece que é o inverso. Quanto mais ele ataca o núcleo brasileiro, mais ele está respaldado pela... Então, enquanto a gente não tiver isso, pessoal, a gente não vai fazer a nossa grande estratégia. E como a gente viu, né? A gente tem tudo, superpotência energética, superpotência aquífera, temos tudo para ser uma grande nação e não conseguimos ser. Estamos sempre nisso, né? A China lá, segunda potência global, e a gente subdesenvolvido no sul global.
Tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Fico com vontade de Obrigado, comandante Sandoval. Essa jornada ela não tem debate, mas vamos abrir 3 perguntas para o público. 1, 2. Temos o terceiro. 1, 2, 3. Ok. Sobra mais tempo, a gente estende para o quarto. Boa tarde. Olha, Camilo. Primeiramente, lembrar o dia de hoje, né? O dia 11 de setembro, né? Fazendo 23 anos. São 3. Ele, aquele senhor de óculos lá, segundo, e ele lá pediu primeiro lá atrás, camisa azul. Se tiver mais tempo, a gente estende pra ele, beleza? Eu tinha microfone com ele. Tinha deixado com ele? Entendeu? Vou pegar no toque. Não, mas olha só. Ele pediu por quarto. Ele só vai, esse senhor de Blair só vai falar se sobrar tempo dos 3, entendeu? Tem a guerra de Israel, a formação ucraniana, a questão da Ucrânia. Queria, de repente, a análise sua, referente a essa questão que está acontecendo agora na China, na Rússia, esse deslocamento que nunca houve pelo tamanho que está se apresentando, né? Na estrutura, principalmente a estrutura naval de navios de guerra. Na sua análise, na sua opinião, é possível, de todos os conflitos que estão ocorrendo atualmente, esse da China, de Taiwan, possa estourar a qualquer momento, possa ser o maior dos outros? Muito obrigado. Assim, né? Quando a gente vai... Muito obrigado pela pergunta. Vou tentar responder da forma mais científica possível. Quando a gente olha o panorama geopolítico global, o que a gente vê? E eu acho que o estrategista americano está perdendo aquela sua capacidade estratégica que sempre teve. E quando a gente olha a geopolítica global, a Rússia não é oponente aos Estados Unidos. A Rússia não tem latitude geopolítica para fazer guerra fria com os Estados Unidos. Não tem núcleo, não tem uma BioID, ela não tem poder perceptível. A Rússia, o máximo que ela vai fazer é a teoria do Rousseau, ele vai conquistar a Rússia. A Rússia não ameaça a hegemonia americana. Não ameaça de jeito nenhum. Mesmo que o poderio militar dela, ela não ameaça a hegemonia americana. Quem ameaça a hegemonia americana, quem é? É o chinês. Esse está ameaçando. Por quê que ele está ameaçando? Abre o mercado aqui. Veja o Brasil. Pega o teu mercado aí. Você vai comprar um carro da BYD. Simples assim. Você vai comprar um carro da BYD mais barato e mais tecnológico. Isso é o problema. Esse é o grande problema da China com os Estados Unidos. É o controle dessas cadeias. Então, quem ameaça os Estados Unidos é a China. E aí você já está numa guerra comercial com a China e vai para a Ucrânia. Eu não consigo entender o apoio americano à Ucrânia. Eu estou falando em termos geopolíticos, tá, pessoal? Não estou falando em termos ideológicos, não, tá? Estou falando em termos geopolíticos. O apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, né, que foi, não diria motivada, mas não, ele poderia ser adiado se não tivesse a pressão de levar a Ucrânia para a OTAN. Por que querer botar a Ucrânia na OTAN? Espera um pouco. Estou dizendo que quem fala isso é Mechaev, não sou eu. O grande teórico das relações internacionais americanas fala isso. Você não tinha que forçar a Rússia a fazer a guerra com a Ucrânia. Bastava você dizer, ó, a Ucrânia não vai para a OTAN, ponto. Mas o que eu estou querendo falar, para responder como o senhor merece, é exatamente isso. Então, o que está acontecendo com esse posicionamento da guerra da Ucrânia, principalmente da guerra da Ucrânia? A teoria de Mackinder, aquela teoria que a gente viu, ela sempre diz, a teoria de Mackinder sempre diz, a potência eurasiana precisa do grande aliado eurasiano para poder conquistar a ilha mundial. E esse aliado, a potência marítima, não pode deixar de ter esse aliado. Foi por isso que os Estados Unidos foi lá na Guerra Fria e industrializou a China.
para tirar do apoio da União Soviética. O que a guerra da Ucrânia está fazendo, pessoal? Está jogando a Rússia no colo da China. Está jogando a Rússia no colo da China. Como é que você vê isso? Quem quiser depois pesquisa no Google. Duas siglinhas fundamentais para a geopolítica mundial. Duas siglas fundamentais para a sigla mundial, da geopolítica mundial. SWIFT, SWIFT, SWIFT. É o Banco Interamericano, Sistema Interamericano Bancário de Genebra, criado em 1975, pautado no dólar. SWIFT. Coloca no Google lá depois. E depois coloca no Google CIPS. CIPS. É o Sistema Interbancário Chinês, pautado no Yuan. Qual foi o resultado da guerra da Ucrânia? Ele foi banido do SWIFT. A Rússia, não foi isso? Desconectaram os bancos russos. O que a Rússia fez? Foi para onde? O CIPS. E o jogo geopolítico do século XXI é o jogo yuan-dólar, pessoal. Essa hegemonia está aqui. A hegemonia, o poder do Estado está aqui para eles. A hegemonia está aqui. Emitiu o dólar, emitiu o yuan, sem lastro. Ele pega déficit de não sei quantos bilhões, ele gira aquilo e acabou. O problema é do mundo, não é dele. Agora vai emitir moeda aqui no Brasil para ver o que acontece. Então, esses elementos, eu queria passar na sua pergunta, né? Então, e aí vamos ver onde é que isso vai. A China está rindo daqui até aqui com a guerra da Ucrânia, está rindo daqui até aqui com a guerra Hamas de Israel, caladinha lá, só tirando os frutos. Essa é a minha análise. Agora, não sei se ela é a correta, mas eu vejo isso. Analisando em termos geopolíticos, agradeço muito a sua pergunta aí. Obrigado aí pela importante pergunta. Não sei se respondi, mas obrigado. Próximo. Eu primeiro quero parabéns pela palestra. Obrigado. Eu quero fazer uma provocação. Como a gente vai atingir todos esses objetivos estratégicos aí, que são traçados desde a fundação aqui da Escola Superior de Guerra, com o governo do PT? Aí eu vou dizer o seguinte, eu vou responder... Não, eu vou responder para o senhor cientificamente mesmo, pessoal. Não, sério mesmo. A geopolítica de um país, ela não pode ter cor ideológica. Ponto. Ponto. Todo respeito. A hora que entrar a cor ideológica, a geopolítica sai pelo porta do fundo. Esse é o ponto. A minha estratégia não tem que ser estratégia de ideologia A e ideologia B. Isso é um direito que o senhor tem de ser anti-PT. Eu acompanho o senhor, ou não, mas eu acompanho. Ou, né, isso é o direito que cada um tem. Democracia. Agora, eu não posso ligar ao PT grande estratégia. Até porque a gente não consegue ter o prosseguimento, né? A gente não consegue ter o prosseguimento. Então, essa radicalização que, infelizmente, está acontecendo na sociedade brasileira, ela é tudo contra a nossa estratégia. E digo mais, sabe quem está ganhando com essa polarização mundial também, pessoal? A China. Ela está ganhando com a polarização Trump, Kamala, é a mesma coisa lá. É a mesma coisa. É o Deep State dividido. É o Deep State dividido, coisa que nunca aconteceu. O Deep State era um nicho, homogêneo. Agora não, você no polo de poder você tem o lado A e o lado B. Você tem o Trump e tem a Kamala. O chinês está rindo daqui até aqui. Por quê? Porque ele não tem esse problema lá. Por quê? Porque ele não é um Estado democrático. Ele não é um Estado democrático de direito, ele não tem esse problema. Ele não tem esse problema. Então, assim, respondendo cientificamente como o senhor merece, eu diria isso. Eu acho que a gente não tem que entrar nessa questão partidária. Eu estou falando nós, o estrategista, né? Toda a sociedade. Respeitando aí, né, o seu direito de ser PT e respeitando... Não, mas eu sei que o senhor não é PT, pela pergunta do senhor.
Pela pergunta do senhor, o senhor não é PT. Mas, né, aí, eu sei que você não é PT pela pergunta do senhor, o senhor deixou isso muito claro, né? Mas eu estou dizendo, não é o fato de ser um governo do PT geopolítica que a gente vai pensar na grande estratégia, tá? Estou falando assim de uma forma muito respeitosa e muito científica. Eu não tenho que entrar nessa questão de PT, partido A, partido B, ideologia. Ideologia, respeita-se. Vai lá e faça os seus valores. Até porque, pessoal, olha só. Até porque a tua Constituição, vai no teu artigo 170 da Constituição, depois abre o teu artigo 170 da Constituição. Abre o teu artigo 170 da Constituição. Sabe o que a gente vai encontrar lá? A ordem econômica brasileira. Ordem econômica brasileira. Será pautada na livre iniciativa. Partido Liberal. Livre iniciativa. Atenderá aos valores sociais do trabalho. Democracia social. Está na tua Constituição. Está no teu artigo 170. Vai lá que você vai ver isso. Impressionante. Aí vai continuar. Continua. Propriedade. É o símbolo do liberalismo. John Locke. Do lado da propriedade. Função social da propriedade. Função social da propriedade. Se a propriedade do senhor não estiver exercendo a função social dela, artigo 182, ela vai ser desapropriada e você vai receber em título da dívida pública em 10 anos. É a tua Constituição. É a tua Constituição que diz isso. Estão entendendo aqui o que eu estou falando? Então, a Constituição, ela guarda os dois valores. Ela guarda os valores liberais, primeira dimensão, e guarda os valores sociais, de segunda dimensão. Por isso que o debate, pessoal, com todo respeito, né? O debate ideológico, ele vai criar uma névoa para o desenvolvimento nacional. É melhor a gente discutir, como a gente estava discutindo aqui, né? Geopolítica, interesse, construção, do que. Até porque tem movimentos importantíssimos de qualquer que seja o partido, coisas boas e coisas ruins, de um partido e do outro, né? Então, eu acho, assim, de uma forma muito respeitosa às ideologias, né? Eu acho que nós temos esse direito. Eu só vejo um problema muito sério nas sociedades ocidentais. Essa polarização não é do Brasil. A gente está vendo isso. É na Itália, é na Alemanha, nos Estados Unidos, o centro está sendo polarizado. Né? Então, esse é um problema sério que está acontecendo na governança global. Eu acho que a gente tem que se livrar disso para fazer o pensamento. Agora, digo ao senhor o seguinte, né? Cada partido tem os seus bons feitos e os seus maus feitos também, né? Tanto um como o outro. Eu tentei responder para o senhor de uma forma bem científica, sem discordar do que o senhor está falando. Discordar que eu digo, né, das coisas ruins que o partido fez ou das coisas boas que o partido fez. Mas eu acho que ele fez coisas boas e coisas ruins. Então é um pouco isso aí que a gente tem que entender. Né? Obrigado pela pergunta. Próximo discente, aquele senhor lá de camisa azul. Por favor. Onde é que está? Pode falar um pouco mais alto e levantar, por gentileza? Você comentou muito sobre o submarino nuclear. Sim. O programa nuclear brasileiro. Nós sabemos os desafios técnicos, que é o Brasil que foca sozinho em tecnologia. Tem as barreiras que outros países que cada um na tecnologia impõem a matéria fundamental. Mas, em especial, durante o Bolsonaro, os presidentes firmaram um acordo sobre a Comenta um pouquinho o microfone aqui. onshore e offshore. Isso é muito pouco falado. Você não sabe como está esse projeto de outro Brasil, entre Rússia e Brasil. Mas o senhor está falando do submarino nuclear? Não, na verdade é o seguinte, né, pessoal? Pelo menos até onde eu sei, né? O submarino nuclear, aliás, é motivo de orgulho para nós, né? Motivo de orgulho. O submarino nuclear vai levar o Brasil para outro patamar tecnológico, pessoal. Eu já vou começar a sair do sul global.
se a gente concretizar o submarino nuclear. É um motivo de orgulho para nós o que a Marinha está fazendo. Motivo de orgulho mesmo. O acordo submarino nuclear ele é feito principalmente com a França. Nós estamos construindo submarinos tradicionais. Não, microfone, já vamos não era o telefone Sandoval, não. Não era o microfone. E o submarino nuclear. E esse acordo foi feito com a visão muito boa da Marinha, que é a transferência de tecnologia. Então, nós vamos ter a capacidade de fazer o submarino nuclear no Brasil. Isso que é o ponto importante. Estão pagando um preço alto para isso. Mas, se concluir, nós vamos ter capacidade tecnológica de ir lá no nosso base de Itaguaí fazer o submarino nuclear brasileiro. Os senhores não podem imaginar o que isso vai representar para a geopolítica brasileira. Se a Argentina tivesse um submarino nuclear, não teria tido a Guerra das Malvinas. Um submarino nuclear. Se ele tivesse não tinha a esquadra inglesa não ia arriscar. E ele revoluciona, o submarino nuclear revoluciona a geopolítica de um país, senhoras e senhores. Porque ele traz com ele o emprego dual, o reator multipropósito, a questão do urânio enriquecido para serviço médico. É uma revolução tecnológica fantástica. Que nós vamos sofrer uma pressão muito grande de oferta. Quanto mais próximo a gente chegar, mais força terá, mais guerra jurídica virá. Vai começar o Merval Pereira dizer, é um absurdo gastar não sei quantos bilhões com esse submarino e ainda falta tantos bilhões. Ele já vai dizer quanto falta. Aí a sociedade vai dizer, depois que estão fazendo submarino nuclear, para quê? Vai ter, pode ficar preparado. Se não tiver a consciência da sociedade brasileira, a pressão vai ser imensa. Quanto mais próximo estiver chegando, por quê? Porque nós estamos desenvolvendo coisas próprias. A França não vai passar toda a tecnologia, não. Nós temos que buscar a tecnologia própria em alguns setores. Então, não vou deixar que eu digo, a pressão vai ser muito grande. Eu espero que a Marinha esteja bem preparada com isso. Não, preparada que eu digo da guerra jurídica, né? Entendendo isso. Eu sei que certamente estará. Né? Certamente estará preparada, porque podem esperar aí uma pressão imensa de imprensa, de ONG, em cima do nosso submarino nuclear. Né? Que vai revolucionar mesmo o patamar geopolítico. Então, agradeço a sua pergunta, tá bem? Não sei se eu respondi, mas é importante isso. Ok. Tá? Temos mais 5 minutinhos. Vou pedir para o discente ser objetivo, para a gente poder otimizar tempo. Pode ser? Comandante, só mais uma pergunta, ok? Para mim é um prazer, pessoal. Poxa, é um prazer mesmo. Boa tarde. Comandante, eu gostei muito da sua conversa. Acho que a política é mundial para qualquer país. Eu tenho uma posição curiosa. Quando eu era garoto, a formatura da escola, o Brasil, o Canadá e os seus países, o Canadá, hoje apresentou a China a situação do Brasil. Eu acho que tem uma situação que nos impede de pegar essa teoria e ficar na prática. Teoria fantástica. Seria a nossa corrupção endógena. Endógena porque eu, certa ocasião, alguns anos atrás, eu ia carro dirigindo, ia dar aula na faculdade, estudei, e um professor da Universidade do Nordeste tinha lançado a tese dele falando sobre a corrupção endógena no Brasil. Bom, eu nunca achei o livro dele. Por que eu digo isso? Eu acho que com toda essa questão que os países entre si tentam, de um lado e do outro, viabilizar o crescimento do crescimento, a maior preocupação minha no Brasil é que o próprio brasileiro destrói aquilo que tem. O valor da Marinha focou. Hoje a Marinha, pelo que eu li, está passando por uma crise em relação às corretas
o próprio programa nuclear brasileiro, nuclear. Acredito que muitos aqui conhecem o projeto do Sul, que é uma tecnologia de ponta que nós tínhamos, foi vendido. A Embraer quase foi vendida. E nós sabemos que isso aí atinge diretamente a soberania nacional. E nós sabemos que muitas coisas que não podem entrar aqui, no espaço adequado, servem, inclusive, ao ponto de nós podermos desenhar um crime de lesa pátria. Então, como nós podemos, pergunta, desculpa me estender, avançar em projetos tão magníficos, tão importantes, e com um cenário que favorece, nós temos commodities aqui, né, de toda a natureza, para poder produzir apenas aplicando tecnologia, se a corrupção não permite. Porque a corrupção é um cancro. Tudo que um cancro faz no corpo. Beleza, tem que cortar e jogar fora. Então, o que se pode fazer efetivamente diante desse quadro de corrupção endógena em relação à geopolítica? Obrigado. Não, eu que agradeço. Bom, pessoal, eu acho assim, né? A questão geopolítica da corrupção, ela é mais uma questão da própria sociedade. É uma questão geopolítica, tá? Vou explicar, vou tentar mostrar por quê. Mas, assim, a corrupção, a culpa de quem é da corrupção? É da sociedade, né, pessoal? Não é da geopolítica, a culpa é da sociedade, a culpa dos interesses que estão por fora. Eu vou dar um exemplo. O senhor falou, que eu acho melancólico. A gente tinha comentado que nós tínhamos a terceira maior indústria naval do mundo, não é isso? Lembra disso? Metade dos navios eram feitos por brasileiro e tripulados por brasileiro. Nós tínhamos um órgão de fomento poderosíssimo, chamava-se SUNAMAN, Superintendência Nacional da Marinha Mercante. Era um fundo bilionário para financiar a indústria naval brasileira. Pouquíssimos países do mundo tinham uma SUNAMAN, os recursos de uma SUNAMAN. Então, eu tinha tudo para fomentar a indústria naval brasileira, não é isso? Financiar o aperfeiçoamento tecnológico e ela seria a maior indústria naval do mundo hoje. Agora, é o Brasil brasileiro, né? Porque o que o empresário fazia? E por que nós destruímos a indústria naval? O que o empresário fazia? Ele pegava o financiamento do fundo, aplicava no overnight, era a época daquela inflação 80% ao dia, ele já era rico, ele aplicava no overnight, ficava cada vez mais rico. Aí daqui a pouco ele montava ali uns casinos cheios de quê, uns operáriozinhos, aí daqui a pouco ele vinha aí, foi mal, abrir falência. Corrupção na veia. O que o Estado brasileiro tem que fazer? Eu pergunto para a senhora e para os senhores. O que o Estado brasileiro tem que fazer? Prender o empresário. Prender. Solução brasileira. Solução brasileira maravilhosa. Acaba com essa SUNAMAN, que é um antro de corrupção. Acaba com essa SUNAMAN, que é um antro de corrupção. É a solução brasileira. Acaba com a SUNAMAN, que é um antro de corrupção, e o empresário está solto? Prende o empresário, a SUNAMAN era um órgão fundamental para o financiamento. Acabei com uma indústria naval, não tem nem cabotagem, eu tenho mais. A troco de quê? Acaba com o SUNAMAN, que é um antro de corrupção. Estou dando um exemplo prático para o senhor de como a corrupção também é um problema geopolítico. Nós temos que saber lidar com a corrupção. Não venha destruir um núcleo brasileiro por causa de corrupção. Prenda o empresário, mas não prejudique a empresa brasileira. Não desfaça a empresa brasileira que está ali. Né? E muitas vezes isso é uma questão de lawfare, guerra jurídica. Isso vem até vezes de fora mesmo, com a ideia de querer destruir aquele núcleo, querer destruir aquela empresa. Né? E nós acabamos com a nossa indústria naval por causa disso, por causa da corrupção. Corrupção na SUNAMAN. Isso é um bom exemplo aí que a gente tem que pensar. Obrigado pela pergunta. Obrigado, senhor professor. Estamos nos aproximando ao final. Senhor palestrante, é tradição dessa escola que haja agradecimento em nome de seu comandante e da turma Diamante, do PSESG 2024. Para tal, convidamos a discente
professora doutoranda Daniele Pou, da Fundação Getúlio Vargas. Em nome do comandante da Escola Superior de Guerra, vice-almirante Marcelo Ministro, e em nome da turma de nós, agradeço ao professor doutor e capitão de Mário Guerra, e a Reação dos Alunos, que ministrou a palestra do Brasil em uma nova mundial. Obrigado. Vamos tirar uma foto. Obrigado. Obrigado, senhor professor. E, se o senhor quiser, tem as considerações finais para o encerramento em definitivo. Então, eu só tenho uma palavra para dizer às senhoras e aos senhores. Gostaria aqui de destacar todo o apoio que a nossa divisão recebe do nosso comandante, Almirante Cardoso, todo o apoio na nossa geopolítica, isso é muito importante. Queria deixar isso muito aberto aqui, né? Reconhecer esse apoio que nós recebemos e dizer que foi um prazer imenso estar aqui com as senhoras e com os senhores, é um motivo de orgulho para mim. E a gente pensar o nosso país, que eu acho mais importante. Pensar um país com cientificidade, né, com técnica, com desenvolvimento. O país vê o nosso país ocupar a posição que ele tem que ocupar, né? Então, muito obrigado aí pelas perguntas e por toda a consideração e atenção. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado. Está encerrada a atividade de hoje. Obrigado.